Fala, gente! O Corinthians venceu o Cuiabá por 3-2 ontem na Neoquímica Arena, com muita emoção no final. E eu quero falar algumas coisas dessa partida aqui e já projetar o duelo importante contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Primeira coisa que nós vamos falar nesse vídeo, hein? Piton, o Silvinho, vai bancar o jovem na lateral e vai barrar o Fábio Santos? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar também de Renato Augusto jogando como meia, cada jogador na sua função. O Silvinho descobriu isso, hein? Demorou, mas descobriu que o Renato Augusto é meia. Vamos falar também de Gabriel, que não pode continuar como titular no Corinthians, o falso 5, nós vamos falar sobre isso. E tem também Luan. Precisamos ver mais o Luan em campo e estaremos também tratando desse assunto nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos começar falando do Renato Augusto, que fez uma grande partida ontem na vitória contra o Cuiabá por 3-2. E o Silvinho, hein? Eu ironizei no pós-jogo ontem que o Silvinho é um gênio, porque ele descobriu que aquele centroavante que estava paradão lá na frente, trombando com os zagueiros e fazendo partidas horríveis, não pela qualidade técnica, claro, mas por não estar na sua posição de origem. O Silvinho é um gênio. Ele descobriu que aquele centroavante é um meia. E aí ele coloca o Renato Augusto ontem de meia e ele brilha. É claro que há muita ironia nessa frase, porque é brincadeira, é só fazer o simples, Silvinho. É só fazer o certo. Coloca o Renato Augusto na sua função, o Roger Guedes na dele. Aliás, o Roger Guedes também eu quero falar nessa questão aqui do Renato Augusto. É tão importante o Renato Augusto no meio como o Roger Guedes dentro da área. As principais jogadas, os gols, são sempre dentro da área. O Roger Guedes dentro da área é muito perigoso. Eu costumo comparar o Roger Guedes com o Gabigol, porque é um jogador que mira o gol, procura o gol a todo momento, ele chuta de canhota, ele chuta de direita, é um jogador que sempre está procurando o gol, ele tem que jogar dentro da área. Para isso o Silvinho vai ter que mudar o esquema, passar a jogar com 2 atacantes. Todo mundo aí perguntando, e o centroavante para 2022, o centroavante? Na verdade o Corinthians precisa de centroavante ou o Corinthians precisa de um técnico? Porque dá para jogar sem centroavante. Você imagina o meio campo com o Paulinho, com o Renato Augusto, com o Juliano. Não vai nem caber centroavante, porque vai ter que jogar lá na frente o William e Roger Guedes. Dava para jogar com esses dois na frente. Enfim, quer um centroavante? Tudo bem. Mas o que o Corinthians precisa mesmo talvez é de um técnico que faça o simples. Porque ontem o Silvinho mexeu tudo errado. Colocou o Vitinho para quê? Para que colocar o Vitinho para jogar aberto na esquerda? Para que fazer isso? Para que tirar o Renato Augusto? Nos jogos em que o Renato Augusto atuou como falso 9, como centroavante, ele não tirou. O Renato Augusto ficou tomando pancada lá, quase se lesionou, ele não tirou. Ontem que o Renato Augusto está brilhando como meio campista, ele tira o Renato do jogo. E ainda coloca o Vitinho aberto na esquerda. Ele termina o jogo com uma formação totalmente diferente. Enfim, o Silvinho escala mal e mexe mal. Ontem ele acertou, mas repito, né, o que eu falei inclusive em outro pós-jogo. Ele na verdade corrigiu os seus erros. Todo mundo aceitou o Jô como titular e acha que o Jô brilhou na partida, porque na verdade estava todo mundo insatisfeito com o Renato Augusto de falso 9. Foi por isso que o Jô foi tão aceito assim. Porque se não fosse isso, muita gente não estaria pedindo o Jô ou aceitando o Jô como centroavante. Eu mesmo não fico em cima do muro. Se você perguntar para mim agora se o Jô tem que ser mantido como titular, eu digo que não. Eu não entraria com o Jô como titular no comando do ataque contra o Flamengo. Mas enfim, essa parte aqui desse vídeo é para falar do Renato Augusto. O lugar dele é no meio-campo e acabou. O lugar do Renato Augusto não é jogar entre os zagueiros, o lugar do Renato Augusto, entre os zagueiros do Corinthians que eu digo, hein? Não é para ficar usando o Renato Augusto de primeiro volante também, para ficar buscando a bola nos pés do zagueiro. O próprio Juliano fica muito longe do gol, não teria feito o gol ontem se continuasse jogando assim. Então o Renato Augusto não tem que estar entre os zagueiros do Corinthians, nem entre os zagueiros do adversário. Deu para entender, nem como primeiro volante, nem como falso 9. Como é radical esse Silvinho, né? Como é demasiado. Põe o jogador na posição certa, no meio campo, dali onde ele finalizou, onde ele arma, onde ele distribui, enfim. Essa primeira parte do vídeo para falar de Corinthians é isso. O Silvinho é um gênio.
É um gênio. Ele descobriu que aquele centroavante apagado é um grande meia. Ninguém sabia. Ele descobriu. Hein? Comenta aqui sobre o Renato Augusto e vamos continuar falando nesse vídeo sobre muita coisa, hein? Vou falar agora sobre o falso 5. O falso 5. Aliás, foi o termo utilizado pelo Zé Gonzalez, jornalista da TV Globo, que eu respeito muito, que comentou numa postagem minha que eu fiz sobre o Gabriel, que não havia participado do primeiro tempo. Ele escreveu lá, falso 5, simples, cirúrgico. E eu vou utilizar agora esse termo daqui para frente, porque na verdade é o que o Gabriel tem sido. Nessa moda, né, de falso 9, falso isso, falso aquilo, temos o falso 5. O problema no Corinthians hoje não é mais só o falso 9, mas é o falso 5. Por que o Gabriel é titular absoluto do Corinthians? Alguém consegue entender isso? Ele não participou praticamente do primeiro tempo, e quando participou, fez tudo de errado. Uma bola que era para tocar, ele finalizou, não sabe finalizar. Depois não estava ali posicionado para guardar a defesa, para guardar a área naquele chute do PP. Enfim, o que o Gabriel fez? O Gabriel não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo perdeu bola, quase entregou o jogo. Enfim, foi substituído no finalzinho. Nunca é substituído, mas foi substituído no final da partida ontem contra o Cuiabá. A verdade é que esse termo, essa colocação de falso 5, cabe muito para o Gabriel. O Gabriel não pode ser titular do Corinthians. Aqui no Café do Setorista nós estamos pedindo isso desde a época de Mancini. Desde quando o canal foi criado, a gente já observou isso há muito tempo. A gente queria fora do time Otero, Ramiro e Gabriel. Vocês lembram disso, né? Não dá para manter o Gabriel no time. Ele é um falso 5 porque ele não desarma, ele é um falso 5 porque ele não dá o passe vertical, ele não passa, na verdade, ele não arma, ele tá tomando caneta, ele tá tomando chapéu. O Gabriel não tem condições. Eu não sei porque que o Silvinho gosta tanto do Gabriel. Tem tanta gente para função. Tem o Rony, tem o Xavier, tem o Duqueiroz, que na verdade todo mundo esperava que ele ia entrar com o Duqueiroz. Tem muitos jogadores para fazer essa função. Por que ele quer o Gabriel? Sempre o Gabriel, sempre o Gabriel, não dá para entender. Então, essa parte aqui do vídeo, né, desse blend de Corinthians hoje, para a gente falar do Coringão, é simples. O Gabriel não dá, e vai jogar contra o Flamengo no primeiro turno, o Rascaeta deitou em cima do Gabriel. É incrível como todo mundo, né, humilha o Gabriel, passa por ele com facilidade. Enfim, não adianta querer iludir, batendo no peito, fazendo que tem garra. Não dá, nem garra eu vejo, tá? Não tá bem em posicionamento, não tá bem em nada. É o falso 5, não dá para jogar, não dá para ser titular do Corinthians. Mas enfim, vai ser titular, né? Assim como eu não queria o Jô também, ele vai ser titular, acho que ele e o Jô, contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Mas não dá. É incrível que o Corinthians está contratando o Paulinho, o Willian vai voltar. Olha quantos jogadores tem, está pensando em trazer o 9 e o Gabriel vai ser titular. Por exemplo, numa linha de 4 em 2022, tem o Willian, Paulinho, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. São 5. E se tiver um centroavante lá na frente, alguém vai ter que sair, hein? Porque o Gabriel não sai. Então, gente, é complicado. Por que o Gabriel é titular absoluto do Corinthians? Hein? Deixe seu comentário aqui embaixo. Será que existe hoje algum torcedor que ainda defende o Gabriel? Porque quando nós falávamos isso lá no primeiro semestre, era um bando de doidos que tomam café. Hoje já tem uma grande maioria aí, né? Uma grande parte da torcida apoiando a saída do Gabriel do time. Menos o Silvinho, que acha ele fantástico e é titular absoluto no meio-campo do Corinthians. Deixe seu comentário aqui embaixo, corintiano, e fale sobre o Gabriel. É ou não é o falso 5? Agora eu quero ver. O Lucas Piton fez uma grande partida. Dos 3 gols do Corinthians, ele participou em 2. Deu o cruzamento na cabeça do Juliano. Ele foi bem defensivamente. Eu vi o Lucas Piton tirar a bola até de cabeça dentro da área, roubando bolas, apoiando o ataque o tempo todo.
Ele deu oportunidades, inclusive, para o Roger Guedes fazer jogadas cortando para dentro, para entrar dentro da área, porque o Lucas Piton puxava a marcação para além de fundo, aquilo que a gente cobrava do Fagner e cobramos o ano de 2021 inteiro. Enfim, a todo momento, muita velocidade, o Lucas Piton aparecendo todo momento no ataque. Por que o Fábio Santos não faz isso? É simples, gente. 36 anos não dá mais. Não era nem para ter renovado. Um dos maiores absurdos desse ano, em 2021, no Corinthians, foi a renovação antecipada do Fábio Santos. Não faz sentido nenhum. Não era nem para ser titular. Eu cobro o Piton aqui de titular há muito tempo. Não estou sendo oportunista por causa do jogo de ontem, não. Você que me acompanha sabe disso. Quando o menino jogou contra o Bahia, ele fez tudo certinho, mas aquele pênalti, que aliás foi meio mandrake, aquele pênalti do Gilberto, tá? E ele foi condenado, crucificado, enfim. Aliás, eu sofri mais pressão do que o próprio Piton, porque as pessoas entraram no pós-jogo depois contra o Bahia: Samir, cadê o teu Piton? Não sei o que, porque eles me tratam assim: cadê o teu Piton? Cadê o teu Raul? Né? Ninguém nunca fala: cadê o teu Gabriel Pereira? Cadê o teu Renato Augusto de meia? Enfim, isso ninguém fala, né? Cadê o teu João Vitor? Tá tudo certo. E aí sofremos pressão porque pedimos o Piton como titular e ele cometeu aquele pênalti. Mas ninguém observou o jogo. Naquele jogo ele foi perfeito tirando o pênalti. É claro que não dá para usar o termo perfeito por causa daquele lance. Mas ele fez tudo certinho na partida tirando aquele lance. E ontem não cometeu o pênalti e fez uma grande partida, inclusive dando assistência. Agora eu pergunto para você: o Silvinho vai ter coragem de bancar o Piton como titular daqui para frente, já começando pela partida contra o Flamengo? Vai meter o Fábio Santos no banco de reservas? Hein? Você acredita nisso? Eu sinceramente não acredito. Pode o Piton fazer chover que volta o Fábio Santos, porque ele é fechado com os veteranos e líderes do elenco. Mas eu quero a sua opinião. A pergunta é essa sim, bem clara, tá? Responde aí. Responde aqui embaixo. O Piton vai ser titular do Corinthians agora? O Silvinho vai ter peito para bancar o Piton e colocar o Fábio Santos no banco de reservas? Comenta aqui embaixo. Olha quem apareceu encerrando esse vídeo para falar dele, Luan, o camisa 7 do Corinthians. Enfim, o Silvinho colocou o Luan para jogar. Poxa, Silvinho. Silvinho coloca o Vitinho, Silvinho coloca todo mundo para jogar, mas não coloca o Luan. E ontem ele entrou e foi bem. O Luan tem, toda vez que ele entra com o Silvinho, que são raras essas vezes, ele tem atuado por dentro na segunda linha. Porque o Silvinho só tem o 4-1-4-1. Nunca o Silvinho utilizou outro esquema no Corinthians. Só no encaixe de marcação que ele usa um 4-4-2. Mas o esquema dele fixo é o 4-1-4-1, tá? E ele nunca muda isso. Nesse esquema o Luan tem jogado por dentro do lado direito. Ontem terminou a partida assim. E aliás, enquanto esteve em campo, foi muito bem o camisa 7. Foi buscar bolas, mostrou garra, dividiu. Teve um lance que ele dribla dois, né, no campo de defesa do Cuiabá, lança o Mosquito na direita, uma bela jogada, chega na área para finalizar. Enfim, o Luan foi muito bem. Eu gostaria muito de ver o Luan jogando uma partida inteira, 90 minutos, ao lado de Renato Augusto, ao lado de Juliano, até o Willian quando voltar, ao lado de Roger Guedes, do Gabriel Pereira. Eu gostaria muito mesmo de ver o Luan tendo uma oportunidade com esses jogadores. Não de falso 9, para ser queimado como estava sendo o Renato Augusto. Não de falso 9. Mas o problema é que ou o Luan... Por exemplo, um dia que o Renato Augusto não puder jogar, não joga o Luan, joga o Vitinho, joga qualquer um, mas não joga o Luan. Incrível. Ele poderia ser o substituto imediato do Luan e do Juliano. Tá na cara que tem que ser ele. Tá na cara. Mas para jogar todos juntos, Juliano, Renato Augusto, Luan, teria que mudar esse esquema 4-1-4-1. Porque o Silvinho não vai ser ousado. Ele poderia jogar com dois atacantes. Ele poderia jogar com Roger Guedes lá na frente, junto com Gabriel Pereira. Poderia jogar com o Luan por dentro, pôr o Juliano aberto na esquerda, não sei. Porque o Roger Guedes já vai estar lá no ataque, jogar o Mosquito lá na direita, enfim. Colocar mais um volante, não sei. Ele tinha jogar no 4-2-3-1. A gente já fez a formação no 4-4-2 losango, que seria ideal, colocando o Xavier de primeiro volante, Renato Augusto aqui na direita. Isso aqui, ó, isso eu falo, ó, antes dos reforços chegarem, e eu já esboçava esse time no 4-4-2 e colocava até o campinho para vocês no losango. Vocês lembram disso? Com o Xavier de primeiro volante,
até falava do Mandaca também, que sumiu, o Renato Augusto na direita, o Juliano na esquerda, o Luan na ponta, né, do losango, bicando na área, e na frente o Willy e Roger Guedes. Enfim, dava pra gente ver o Luan até como titular, mas ver o Luan jogar mais, entrar mais no segundo tempo, ser o substituto imediato do Juliano e do Renato Augusto, ou colocar ele para jogar entre os titulares em algumas partidas. O que não pode é o cara sumir, porque ele tem qualidade, a torcida gosta, a torcida vibrou quando ele entrou em campo, vibrou quando ele pegou na bola, vibrou quando ele deu carrinho, vibrou quando ele armou o jogo. Enfim, mais Luan, mais Luan. Eu pelo menos sou a favor de mais Luan. Quem não gosta pode ficar bravo comigo, pode comentar aqui embaixo, mas eu sou a favor de ver o Luan mais em campo com a camisa do Corinthians, tá certo? Olha só, comentamos muita coisa, hein? Do jogo que passou e do jogo contra o Flamengo que pode aí mostrar um Corinthians talvez, né, competitivo, que a gente quer ver um Corinthians competitivo contra as grandes forças hoje do futebol brasileiro. Contra o Atlético Mineiro foi um atropelo, o Corinthians foi inofensivo, não viu a cor da bola. Espero que o Silvinho tenha aprendido que o Renato Augusto é meia, espero que o Silvinho tenha aprendido que o Gabriel não tá dando, espero que o Silvinho tenha aprendido que o Piton tem que ser titular, espero que o Silvinho tenha aprendido que o Luan precisa jogar mais. Eu não tenho muita esperança que ele tenha aprendido tudo isso, né? Em Conversiano talvez ele não tenha essa aula, parece que ele recebeu só a apostila do 4-1-4-1 e as outras ele perdeu. Então eu não sei, né? Enfim, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nós já passamos aí de 52 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela moral que vocês têm dado a esse canal todos os dias, tá certo? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista, são 4 planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses 2 últimos, você participa do Café na Mesa, mesa redonda comigo aqui no canal, hein? E não se esqueça também que de segunda a sexta-feira tem o Café da Fiel, às 18 horas. De segunda a sexta, o programa que fala de Corinthians que mais cresce no YouTube, tá? Sempre ali 2.000 corintianos simultâneos. O Café da Fiel tem sido um sucesso porque lá nós divulgamos as escalações de primeira mão, análises, bastidores, furos de reportagem. O Café da Fiel já é um sucesso sim no YouTube falando de Corinthians, tá certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço. Deus abençoe seu domingo, a sua semana. Valeu!